Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou muito grato a Deus neste dia por Ele ter nos concedido essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma vez nós fazermos uma reflexão aqui dentro da Palavra de Deus. Primeiramente eu queria fazer uma oração neste momento, antes de nós lermos aqui um texto da Bíblia Sagrada. Soberano Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade de podermos estar aqui, meu Deus, mais um dia falando da Tua santa e bendita palavra. E pedimos ao Senhor também que esta palavra, Pai, venha alcançar vida, venha alcançar corações que neste momento precisam, Senhor, da Tua palavra. No momento de turbulência, no momento de dificuldade, no momento de enfermidade, é só a Tua palavra, meu Deus, que pode verdadeiramente falar aos corações. Senhor, eu quero Te agradecer neste dia, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela vida, pela noite que o Senhor tem nos abençoado, para nós repousarmos, podermos abrirmos os nossos olhos, Pai. Podemos sentir o sabor e o valor da vida, Pai. E assim nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, queria ler a palavra de Deus aqui no livro de Êxodo, capítulo 24, e o verso de número 14. Êxodo, capítulo 24, verso de número 14, que nos diz assim: E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a ele. Meus irmãos, eu quero fazer uma reflexão aqui dentro da palavra de Deus da seguinte maneira: Deus, Ele nunca escolhe líderes para serem liderados. Então escute bem e veja bem. Deus nunca escolhe líderes para serem liderados, mas sim para liderar. Eu gosto muitas das vezes de fazer algumas comparações, parecem até absurdas, mas tem um fundo de verdade. Muitas das vezes nós nos deparamos nos noticiários, em nossa televisão, pode ser no jornal ou pelas redes sociais, e muitas das vezes de um determinado jogo, onde se encontra um grupo de jogadores de um lado e outro grupo de jogadores do outro. E aquele juiz, ele consegue colocar ordem nas coisas. Ele consegue moralizar a situação quando ela sai dentro da normalidade. Eu estou falando aqui simplesmente de um jogo. Agora imagine, meus irmãos, vamos pegar aqui, vamos transferir isso daqui para o líder que Deus chama, onde ele tem a sabedoria de Deus, onde ele tem a graça de Deus, onde ele tem a orientação da parte de Deus, onde ele tem a orientação do Espírito de Deus. Porque aqui mesmo onde nós lemos aqui em Êxodo, que ainda Jesus não tinha vindo, simplesmente isso daqui era uma preparação para ele vir, que contextualizando a palavra de Deus, isso daqui começando lá no verso de número 25, mais lá na frente, melhor dizendo, no capítulo 25, a gente vai ver que Deus estava pedindo aqui para que fosse construído um tabernáculo. Por que esse tabernáculo? Porque desde a hora que Adão ele falhou, precisou Deus fazer todas as coisas, todos os projetos, teve que ter uma reforma. E eu falo os projetos divinos. Inclusive aqui nesse tabernáculo, quando Deus pede Moisés para construir esse tabernáculo. Que Moisés aqui, se observando aqui no capítulo 24, e o verso 1 fala que assim: Depois disse
a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. Moisés aqui ele subiu juntamente com essas pessoas no Monte Sinai. Eles subiram para receber ali os mandamentos, os 10 mandamentos. Mas quando a Bíblia fala aqui, sobe lá você, Nadab, Abiú e os 70 anciãos, essas pessoas elas ficaram no pé do monte, porque Deus não ordenou todos eles chegarem aonde chegou Moisés, porque a pessoa mais ali que tinha essa intimidade profunda com Deus era Moisés. E eu vejo também aqui no capítulo 14, do 24, 14, que ele não subiu sozinho, dentro aqui do contexto, ele subiu também com Josué. Josué teve esse privilégio de subir ali com Moisés. Mas eu não esqueci aqui do tema que eu coloquei, que Deus não chama líderes para ser liderado, e sim para liderar. No verso de número 14 fala que assim, quem tiver algum negócio, se chegará a eles. A eles quem? Arão e Aú. Arão era irmão de Moisés, e ele era sacerdote, ele era líder. E se nós buscarmos também no contexto bíblico, também era um homem que era líder de Israel. Deus também chamou ele para ser líder. E vocês podem perguntar para mim, mas o que tem a ver lá no jogo de futebol? Se um juiz coloca ordem num campo onde tem 22 pessoas, 11 de um lado e 11 do outro, e muitas vezes coloca ordem até dos reservas e dos técnicos, muito mais um homem chamado por Deus, que era líder, que teve o privilégio de ficar diante de Israel quando Moisés subiu até o monte. Era obrigação de Arão, era obrigação de honrar essa posição. E se nós olharmos dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que Moisés ali, ele exercia nos tempos de hoje, ele exercia uma profissão de presidente, enquanto Arão exercia uma posição de vice-presidente dos israelitas. Mas existem muitas diferenças entre Arão e Moisés, ou entre Moisés e Arão. Um dos exemplos é que Arão, ele suportava a pressão, e a pessoa que não suporta a pressão, ele não tem condições quase de ser líder, ele vai ceder em alguma coisa. Quando Moisés, muitas das vezes, estava à beira da morte, o povo querendo até matá-lo, pela ignorância, pela teimosia, que não eram convertidos, que Deus estava ali fazendo um processo com eles ali no deserto, durante aqueles 40 anos que eles iriam peregrinar. Moisés chegou à beira da morte. O que ele fazia quando o povo se revoltava contra ele? Ele corria para os pés do Senhor e orava a Deus, e Deus dava a resposta. Muitas das vezes Deus respondeu até com matanças de pessoas, com mortalidades de pessoas, porque foi contra o líder. E o que Arão fazia muitas das vezes? O que ele fez nessa situação quando ele foi pressionado aqui? A palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 32 de Êxodos. Vamos olhar aqui o Êxodo capítulo 32, que fala que assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Meus irmãos, pessoas que me ouvem neste momento e me assistem, o líder, ele não pode ser liderado. Arão aqui, na verdade, eles foram pressionados. Veja bem que não tinha um líder somente, tinham 2 líderes, sem contar os outros que a Bíblia não diz aqui. Mas eram muitas pessoas, e cada um tinha as suas posições. Mas a responsabilidade diante do povo ali dos israelitas, quando Moisés subiu ao monte, ele e Josué, a responsabilidade ficou
sobre Arão e sobre Hur. Então, algumas diferenças entre Moisés e entre Arão, dentre as quais um estava acima, que era Moisés, o outro estava abaixo, que era Arão e Hur. Mas eles tinham que aguentar o rojão. Eles tinham que fazer com que o povo obedecesse aquilo que Moisés já tinha instruído. E o que é que isso daqui nos traz para nós nos dias de hoje? Que nós, somente nós, pastores, nós líderes que estamos à frente de rebanhos também, não podemos, em hipótese algumas, cedermos no momento da pressão. É dever, sendo um líder, ter humildade. É dever, sendo um líder, antes dele abrir a boca, pensar bastante, ouvir bastante. Moisés, melhor dizendo, quando subiu ali, subiu por uma necessidade muito grande, porque Deus tinha que falar com ele, né? E Arão, quando ficou ali com o povo, ele tinha que ter essa responsabilidade de preservar tudo aquilo que Moisés e principalmente o que Deus lhe havia passado por intermédio de Moisés. Mas ele não soube lidar com essa situação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas como líderes, para nós aprendermos a lidar com situações difíceis no momento da pressão. Porque dentro da palavra de Deus você vai encontrar aqui que, lamentavelmente, Arão chegou num ponto que até mais lá na frente ele murmurou até contra o próprio Moisés, que era seu irmão, que era seu líder, murmurou contra Moisés. E Deus não levantou líderes para murmurar. Deus levantou líderes, Deus levanta líderes para eles refletir, fazer uma reflexão. Deus levanta líderes para eles, muitas das vezes, ter que ter a humildade de ouvir uma sugestão, mas nunca levantou líderes para serem liderados. Nunca levantou líderes para serem liderados. Mas que cada líder ele pode ter a humildade, ele pode fazer ele tem que ter uma humildade para receber crítica. Ali, Arão era para ter ouvido o pessoal e falado da seguinte maneira: olha, não vamos fazer isso em hipótese alguma. Mas nós vamos ficar naquilo que nós temos aprendido com o nosso líder, Moisés, tem nos ensinado. Né? Porque o que ele fez foi triste. Que o povo ali passara a noite todinha servindo a Deus estranho, inclusive levar os ouros, seus brincos, seus colares, onde foram derretidos, e ali fizeram um bezerro. E Arão olha para aquele bezerro juntamente com o povo, e o povo disse da seguinte maneira: olha aí, Israel, o Deus que vos tirou, que te tirou lá da terra do Egito. Isso, na verdade, foi uma ofensa contra Deus. E chega-se um ponto que Deus interrompe lá no Monte Sinai o que ele estava falando com Moisés. E ele fala para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o teu povo que você tirou lá da terra do Egito já pecou contra mim e já estão servindo a outros deuses. E Moisés, diz a palavra de Deus, que quando ele desceu, ele desce com os mandamentos, com as tábuas do mandamento, escrita pelo dedo de Deus, de um lado e do outro. E a raiva de Moisés, ele ficou tão transtornado, que diz a palavra de Deus que ele quebrou as tábuas do pé do monte. Quebrou as tábuas do pé do monte. Então que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, principalmente aqueles que têm a posição de líder, aquele que tem a posição que está numa responsabilidade e não vem a ser liderado, mas sim liderar de uma maneira que não venha agradar
aos homens, mas vem agradar a Deus. Porque era um defeito que ele tinha também, é que enquanto Moisés era um líder que agradava o próprio Senhor Deus, Arão muitas das vezes gostava de agradar o povo. Mas Deus nos chamou líder para muitas das vezes agradar o povo. Deus deseja que líderes agradem a Deus, que faça a sua soberana vontade. Essa é a minha palavra que eu deixo aqui neste dia para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. E eu quero fazer mais uma oração neste momento, pedindo a Deus pela nossa igreja, pedindo a Deus pelo planeta Terra, pedindo a Deus pelas pessoas que arriscam as suas vidas neste momento, para salvar vidas também. Eu quero pedir a Deus por essas pessoas. Então eu queria orar neste momento. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós te louvamos, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de falarmos um pouco a Tua palavra, Senhor. E eu quero neste momento te pedir pela Tua bondade que o Senhor venha visitar, Senhor, o planeta neste momento, o globo terrestre neste momento, meu Pai, que passa por momentos difíceis, momentos terríveis. Como muitas das vezes nós já temos falado aqui, muitos já perderam a sua vida, Pai. Muitos já sentem a saudade do seu ente querido, a falta. Peça ao Senhor neste momento que venha confortar cada coração. Mas também te peço também pela vida daqueles, meu Deus, que se arriscam a própria vida deles para salvar vidas. Os profissionais de saúde, os médicos, ô Senhor, todos eles, Pai. Meu Deus, meu Pai, te peço pela Tua bondade. Oro também, Senhor, neste momento em favor das autoridades. As autoridades, Senhor, do globo terrestre. E principalmente, meu Pai, pelas autoridades do nosso país. Ora em favor do nosso presidente da República, Senhor. Ora em favor do Congresso Nacional, em favor da Câmara dos Deputados, em favor do Supremo Tribunal, Senhor, Federal. Eu oro, Senhor, pelas forças militares, pelos exércitos que o Senhor tem nos dado deste país. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai. Senhor, oro também por aqueles, meu Deus, que estão dentro dos hospitais agora e que não têm ainda aparelho, Senhor, para socorrer a vida deles. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. E nós cremos que apesar de tudo isso, Pai, apesar de tudo isso, o controle está nas Tuas mãos. O Senhor tem guardado, Senhor, esse planeta. E esse planeta não fugiu ainda do controle, porque o Senhor tem o poder sobre ele e sobre todas as coisas. E assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.